Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem está assistindo na madrugada. Hoje a gente vai gravar mais um episódio do nosso podcast para Elas Pode. E hoje é mais do que especial, né, Lélia? Muito. Hoje é uma conterrânea da Santa Luzia, porque não é de Santa Luzia, é da Santa Luzia. Doutora Caroline Cabral Zonta, que a gente viu se formar, estudar na advocacia, né? E entrar no estágio do Ministério Público, acompanhamos toda a evolução e agora está aqui como promotora de justiça da comarca de Camboriú. E aí, Carol, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, né? Um olá a todos. Eu que agradeço esse convite. Foi uma grande satisfação recebê-lo e uma grande felicidade ver o quanto vocês estão protagonizando, né, esse novo projeto. Então, a alegria é toda minha estar hoje aqui. Carol, doutora Carol. Carol. Carol, né? É pessoa física, né? Então, Carol, seja muito bem-vinda ao Pra Elas Pode. Gente, a Carol, ela é nascida em Santa Luzia, filha de pescadores, mãe da Laura e do Augusto, graduada em Direito pela nossa Univale. A gente tem recebido muitas pessoas aqui que vieram da Univale. Muito legal isso, né? Especialista em Direito Público, especialista em Direito Penal e Processo Penal, entrou no Ministério Público em 2010, é isso, Carol? Isso. E hoje está à frente da promotoria da comarca de Camboriú, como a Michele disse, né? E, acima de tudo, a Carol é uma mulher guerreira, vitoriosa, que conquistou seus sonhos, né? Foi atrás do que queria. A gente quer saber um pouquinho da história da Carol. Como é que surgiu essa ideia, Carol? Conta aí para nós. Eu acho que eu esqueci de colocar no currículo que é esposa do Felipe. Oh, meu Deus! E Felipe, já tivemos esposa do problemas sobre Felipe. isso. Já tivemos problema. Os maridão aí estão com ciúme, porque não estão sendo citados aqui no Pra Elas Pode. Para eles também pode, né? Esposa do Felipe Zonta. Com a minha história, né? Nascida em Santa Luzia, numa vila de pescadores, né? Filha de pais pescadores. Então, toda a minha infância e adolescência foi em torno desse trabalho artesanal, né? Da pescaria, né? Por anos e anos, vendo meu pai sair durante as madrugadas para literalmente colocar o peixe na mesa, né? E aí minha infância e adolescência foi em torno dessas grandes mesas para descascar camarão, numa convivência muito intensa com mulheres. Né? Então, nessas mesas praticamente havia só mulheres, né? Tava lá meu pai coordenando, meu avô, mas muitas mulheres. Então, era uma terapia coletiva, né? Que de forma inconsciente nós estávamos ali. Então, embora sempre estivesse trabalhando ali, apoiando numa economia familiar, os meus pais sempre priorizaram a educação, né? Então, sempre me estimulavam a estar em sala de aula, né? Então, eu fui uma aluna do José Higino da Silva, uma escola municipal lá de Santa Luzia, que hoje funciona o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, né? Do CRAS de Tijucas. Então, me formei lá, tive grandes professores, professora Helena, professora Valéria, professor Paulo, né? Queridos, moram no coração. Depois, então, fui estudar na praça, no Valério Gomes, né? Ali fiquei, então, no ensino fundamental. Depois, no ensino médio, então, fui para o SENEC e, por último, no terceiro ano, no CAL. Durante todo esse período, os meus estudos, né? A minha rotina, ela era financiada pelos frutos do mar, né? Então, o meu pai começou primeiro de nós realizando a manipulação do que ele trazia do mar. Então, descascávamos o camarão, entregávamos para as peixarias, enfim. E depois a minha mãe, com um espírito muito empreendedor, resolveu, não, vamos fazer salgadinhos. Então, entramos para o mundo do camarão a palito, do risoles, né? Do bolinho de siri. E foi essa atividade que financiou toda a minha infância e adolescência e também o curso de Direito, né? Que bonito isso, né? Porque, às vezes, as pessoas pensam que está muito distante porque vem de outra, né? Uma vida simples. Uma vida simples ou de outra área mesmo, né? E eu vou te dar... A gente não deve fazer isso, né? Já fomos instruídas, mas eu vou fazer um cortezinho aqui para falar duas coisas, para não perder. O legal que tu falaste que convivesse numa rede de conversa de mulheres, né? Como isso faz falta hoje,
né? Porque as pessoas não se conversam mais, talvez essa foi a Sim, ideia do podcast, né? E, ao mesmo tempo, como isso é importante, né? Sim, não, eu tive muitas mulheres, né, que foram referência para estar onde estou hoje, né? Começando, por óbvio, pela minha mãe, depois as irmãs do meu pai também são mulheres muito fortes, minha avó, enfim, mulheres, Troca de né? experiências, né, Carol? Muita, muita. E quando está tudo junto, uma dá apoio para a outra, né? Que eu acho que isso que é o legal das mulheres, né? E com certeza tu carregou o sonho de muitas, né? Com certeza. Esse teu caminho, né? Quantas dali que queriam ter chego mais longe, mas a vida, por um motivo ou por outro, né? Parou, né? E o direito já estava no foco. Então, até ali o terceiro ano, eu não sabia realmente, assim, né? Estava no mundo a passeio. Né? E aí, no ano de 2001, quando, então, eu ia para o terceirão, decidi, né, qual faculdade iria fazer, enfim. O meu irmão, ele já cursava Direito no Campus Tijucas, ele foi da primeira turma do Campus de Tijucas, na época, curso coordenado pelo professor Celso Leal. Ele voltava da faculdade, muitas vezes, assim, extasiado, né? Hoje eu tive uma aula com o professor Celso Leal e ele vinha, assim, muito reflexivo, quanta inteligência. Aula do professor Valério, pai da professora Lorena. E aquilo me causou, assim, uma curiosidade. Eu falei, mas o que acontece nesse curso de Direito que ele volta, assim, cheio de ideias, enfim. E, além disso, né, muitas vezes o Rafael pedia para eu, na época a gente fazia trabalho no computador, né? Sim. Para os jovens que estão ouvindo, não existia, né, tão fácil acesso aos computadores. Era feito naquele papel A4 com pauta, né? E a minha letra era um pouquinho melhor que a dele. Eu falava, Carol, faz isso para mim. Então, muitas vezes, alguns trabalhos deles eu auxiliava escrevendo. E começou a despertar o interesse. Em 2001, então, em fevereiro, ele vem a óbito em razão de um acidente. E aí ficou aquela vontade assim, eu já tenho curiosidade pelo curso em razão do que ele falava. Por que não dar continuidade num sonho que ele iniciou, né? Então, foi muito nessa expectativa. E fui, né? Então, em 2001, iniciei o curso de Direito em Tijucas. E se identificou com o curso. Né? Comecei, então, a me identificar. E aí, no terceiro período, o professor de Direito Constitucional, que era o juiz Wilson Fontana, hoje desembargador, né? O doutor Wilson Fontana estava escolhendo alguns estagiários, voluntários, por óbvio, né? E aí ele me convidou, você não quer trabalhar na distribuição do fórum? Eu falei, gente, o que é distribuição? Né? Eu falei, eu quero. E assim, ganha alguma coisa? Não ganha nada. Aí explicar para o meu pai, né? Pai, eu vou trabalhar, vou lá, suar e não vou ganhar nada. Mas eles tinham uma visão muito além do alcance, né? O meu pai e a minha mãe disseram, não, minha filha, vai ser bom para ti, tu vai ter contato com a área jurídica, né? A área prática, são 4 horas por dia. De manhã tu continua auxiliando na atividade dos salgadinhos, à tarde vai para o fórum e à noite, então, para a universidade. Vida real, né, Carol? Vida real. Então, eu comecei na distribuição, né? Sabia que queria estar no mundo jurídico, mas não sabia em qual papel, né? Estava ali conhecendo esse mundo, que era tudo muito novo. Tateando ainda, né? Isso. Então, comecei a trabalhar na distribuição. Carol, distribuição, para quem é estagiário hoje, que está só no EPROC, nem sabe que existe. Conta aí o que é distribuição, Carol. Eu trabalhava com a Lígia, que era a contadora à época, aí havia um balcão que ficava nessa altura. Eu sentada. Então, todas as iniciais que eram distribuídas, todos os pareceres, petições, primeiro deveriam ser entregues na distribuição para botar um carimbo da data e horário que estava sendo entregue, né? Protocolizando ali o documento. Para comprovar o prazo, o cumprimento. Isso. E na época nós tínhamos já o SAGE, então fazia o 072, que era o número do processo, né? O 072, o ano do processo, e aí o número que ele recebia ali da autuação. Aí, a partir dali, esse documento era organizado e, ao final do dia, distribuído para os cartórios, né? Então, essa tudo físico, né? Tudo físico. Então, eu comecei a ter contato com essas peças, né? Lembro, então, de... primeira inicial de ação de usucapião, né? Usucampeão! Esse bendito usucampeão que a gente ouvia tanto lá em Santa Luzia, né? E aí, então, comecei a me inteirar um pouco mais da atuação da advocacia. Mas todo final da tarde vi um estagiário lá do Ministério Público, o querido Adriano Almeida, que hoje é um delegado da Polícia Civil, renomadíssimo, né? Atua em Curitibanos,
atuação muito forte no combate ao tráfico de drogas, crime organizado, um amigo assim que tem no coração. E ele vinha final do dia todo encantado, olha as denúncias que o Ministério Público está ofertando, as alegações finais. E eu olhava aquilo e falava, que legal, né? Esse Ministério Público, tal de Ministério Público. E enquanto eu estagiava ali, voluntariamente, foi marcado um júri. E aí, marcado o júri, eu falei, Lígia, posso assistir o júri? Nunca assisti um júri. Não, vai. Sentei lá, toda aquela, formalidade da sessão do júri, o tribunal do júri. E aí começa um homem lá de 1,90 m, uma toga preta, impressiona, né? Falar. E aí veio já, né? Eu sinto muito, assim, do coração bater. E eu falei, é isso que eu quero ser? É isso que eu quero ser? Como que eu vou chegar lá? Então, foi algo, assim, que na época eu percebi e hoje eu tenho muito claro. Foi um momento, assim, eu quero ser como ele. Aí eu falei, agora, como que eu vou? Eu já sei o que eu quero, né? Porque, como a Lélia falou, né? Na minha família, eu não tenho ninguém da área do direito, né? Minha família tem pescadores, professores, não tem ninguém da área do direito, né? E aí, nós tínhamos, assim, uma premissa de que, só vai ser promotor, o juiz, quem já vem, é filho de promotor, o juiz, enfim. E eu falei, eu quero, então, ser essa função. Passados alguns meses, já havia compartilhado com o Adriano, olha, quando surgiu um estágio, me chama. O Adriano, então, falou, abriu uma vaga voluntária. Vamos lá. Então, e aí eu comecei a estagiar com o André Azaisli, que é o promotor de justiça que eu vi atuando brilhantemente no júri, né? Hoje, meu compadre, amigo do coração, né? Mas ele foi a referência. E a inspiração, né? É a minha inspiração para entrar para a carreira do Ministério Público, né? E aí foram anos de estágio, depois função de assistente. Eu fui a primeira turma de assistente de promotoria no estado de Santa Catarina, né? E acompanhei ele na comarca de Joinville para, então, ingressar, né, como promotora em Santa Catarina. E essa preparação para o concurso? Isso é legal falar, É legal falar, porque até a gente vai ter uma convidada que depois vai aparecer aqui também. Que já entrevistamos. Que a gente já entrevistou e a gente perguntou para ela, porque é muita gente que tem essa vontade, né, Carol? E é um caminho longo, não é fácil. Né? É uma dedicação, é tu desistir da vida social por um tempo, aí tem o teu companheiro, o teu namorado, a tua família, os teus amigos que vão ter que entender isso, né? E como é que foi para ti? Tem que ter um pensamento muito mediatista, né? Eu preciso abrir mão disso agora, focar, para eu, no futuro, alcançar os outros projetos que eu tenho, né? Então, é uma meta de vida, né? Prestar concurso público com o objetivo realmente de ingressar numa carreira é uma meta de vida. Eu tive como... muitas pessoas foram importantíssimas para eu ter sucesso, né? Na carreira. Inicialmente foi o Andréas, porque o Andréas me inseriu no mundo de disciplina, né? Então, assim, não era só estagiar com ele. Ele exigia fichamento. Carolzinha, eu chamava de Carolzinha. Você vai estudar agora parte geral de direito penal. Aqui estão as 3 doutrinas que você vai ler, o prazo 2 meses, vai ler uma vez, vai sublinhar com um lápis o que você achar importante, depois você vai reler e digitar no computador para fazer um fichamento. Ele começou a me inserir, então, no mundo de disciplina, porque ninguém passa no concurso público saindo de um disco voador, né? Não é por sorte, né? Sorte é a palavra que os preguiçosos utilizam para aquele esforço que ele não consegue fazer. Sim. Não existe sorte. Existe dedicação, disciplina, muita persistência, muita resiliência. Muita resiliência. Porque vai lidar também com frustração, né? De resultado, né? É um luto. Quando não passa, é um luto. Sim. Então, ele foi muito importante para mim sair nesse mundo de disciplina. Depois, os meus pais, que foram parceiríssimos, né, nessa trajetória, porque além de eles estimularem o meu estudo, eles também abriam mão de fazer qualquer coisa de lazer para me apoiar, né? Então, eu lembro de muitas tardes ensolaradas, sábado, domingo, o sol lá fora bombando, eles poderiam ir para a praia, poderiam visitar alguém.
eles estavam na sala assistindo televisão enquanto eu estava trancada no quarto estudando, né? Ai, que E bonito para mostrar isso. que eles estavam ali, ó, embora eles não pudessem estudar comigo, eles estão apoio moral, né? Então isso foi muito importante. E eu tive um apoio também muito grande do que hoje é meu marido, mas na época era namorado, né? Nós tínhamos horários e datas para nos vermos, né? Era só sábado e domingo, sábado à noite e domingo à tarde. E muitas vezes, né? Porque tu chega numa rotina de estudo que eu vivia sempre com o livro na mão, né? Qualquer hora folguinha. perdida. Então eu falei assim, olha, hoje eu tenho um material que está atrasado. Ele ficava lá deitado, assistindo televisão no mudo e eu de costas estudando. Mas é uma pessoa Mas a presença ali, né? É uma pessoa que tem que agregar, né? Eu acho que o parceiro para a vida é uma pessoa que vem a agregar, né? Então, assim, ó, foram pessoas bem importantes para eu conseguir ter condições de, né, ingressar na carreira. Claro que também muito foi do meu esforço, Sim. né? Porque é muita dedicação, né? É muita disciplina, a gente abre mão de muita renúncia, coisa. né? É renúncia, abre mão mesmo. E aí é uma prova que são 7 fases, né? Tu faz uma fase inicial com aproximadamente 2.000 candidatos, né? E desses 2.000, eles vão botar uma nota de corte e alguns vão passar e outros não, né? E foi bem engraçado que todo o meu concurso, ele foi, assim, um pouco conturbado. Realmente, ele foi uma provação, assim, né? Primeiro, paguei a inscrição, saiu o edital de quem eram os inscritos, meu nome não saiu. Aí eu falei, meu Deus, cadê? Paguei pela internet, não apareci que o destinatário do pagamento foi o Ministério Público. Entrei em contato com a gerente do Banco do Brasil, época em Tijucas, eu falei, aconteceu isso. Aí ela me respondeu, querida, fosse vítima de hacker. Eu falei, como vítima? Eu não tenho o que fazer. Aí ele fala com o Ministério Público. Eles já chamam todo mundo de doutora, né? Acho que é candidata. Doutora, se não entrou o pagamento, não tenho o que fazer. Resumo da obra, tive que falar com Brasília, né? Já exercendo a minha argumentação. Para conseguir realmente comprovar que houve o pagamento. Para entrar no concurso. Para entrar no concurso. Mas deu certo, fiz a primeira prova, né? É uma prova que é durante o período da manhã e período da tarde, uma prova bem puxada, assim, a gente no outro dia precisa de um osteopata para organizar a coluna, porque é bem cansativa. E aí, depois de um dia, saiu o edital que havia passado, né? Essa primeira prova, como eu estava estudando intensamente, eu já esperava conseguir ingressar, né, a ser aprovada, porque eu estava num ritmo muito alto de estudos. E depois vieram 2 finais de semana das provas subjetivas, né? E aí são provas muito difíceis. E a primeira prova minha foi a prova de penal. Foi bem difícil e tal. E saí super desanimada da prova, conferindo o gabarito com os outros colegas, não tinha dado certo. Desanimei. Tive 7 dias de luto, não deu. E aí você repensa, um ano estudando. E aí tinha esquecido, então vou retomar os estudos para fazer outro concurso. Mas tinha uma outra prova a ser feita ainda, que era de civil naquele final de semana. Eu falei, mas eu vou fazer para fazer de trainee, né? Sim, Vou lá fazer. Fiz, já achei um pouco melhor do que a de penal e tal. Passado um mês, estava eu numa pizzaria com o pessoal do cartório lá de Joinville. Já tinha absorvido. Tinha esquecido, assim, já tinha tratado o meu luto, já estava pensando em outro concurso, né? A fila anda. E aí começa a receber várias ligações de colegas e amigos, o Felipe. Ai, que surpresa, Carol, tu passou. Eu falei, passei no quê? Sabe, assim, bem, passei no quê? Não, tu passou. E aí eu fui ver, tinha passado. Tinha passado em 11º lugar para a prova oral, né? Daí, prova, depois tem entrevista, outras provas. E aí eu lembro muito, estava lá em Joinville, morava sozinha, ligar para minha mãe meia-noite, assim, mãe... Aí ela, a mãe filha, já, essa hora, já deu uma eu não coisa conseguia nela. falar. Aí eu não conseguia falar, eu só chorava. Minha filha, o que aconteceu? Eu chorava. Coitada. Mãe, eu passei, eu não tô entendendo. E aí, enfim, passei. E aí começa, então, uma nova prova, porque você tem que treinar a fazer prova oral, né? Que é uma banca com 7 procuradores, um advogado. E aí você, né? Uma coisa é só escrever, mas, né? E aí, então, vem a última prova, a prova oral, uma prova bem difícil, uma prova que é de resistência mesmo. E, graças a Deus, deu tudo certo. A Deus e ao esforço de tanta gente ao meu entorno, né? E deu certo, assim. Olha, nossa, parabéns. É longa a história. Mas só para quem não cursou direito, né? Mas a gente é uma das... Acho que é a única, né? Faculdade que a gente tem prova para poder trabalhar, né? Verdade. Que a até OAB, até né? para advogar, a OAB cada vez mais, Santa Catarina mesmo é bem difícil, rígida, né? E eu tenho vários colegas que nunca passaram, né? Eu estou há 24 anos formada. Tudo para nós é difícil, né?
o básico, que seria a advocacia, também tem prova, né? Então, é um ramo que quem realmente quer fazer, né? Já estou avisando. Tem que gostar de estudar, né? E ler e se dedicar, porque a gente não... Claro, em todas as profissões, a gente não sabe tudo, né, Carol? Sim. Mas o direito, cada vez mais, é dinâmico, né? Então... Ô, Carol, na verdade, passastes no concurso e passou todos juntos, né? Teu passou pai, mãe, tua pai, mãe, namorado. todo mundo passou junto, né? E foi muito, muito engraçado, assim, porque para anunciar os aprovados na prova oral, né, eram 25 candidatos que foram para a prova oral. E aí, quando eles foram anunciar, apenas eu que estava com a família inteira. Eu tenho muitos tios que moram em Florianópolis, né? Então, estavam todos assim, né? E os meus É um fato histórico. os meus colegas estavam assim, pai e mãe, ou namorado, ou marido, esposa, enfim. E aí, quando o procurador-geral foi anunciar os aprovados, ele falou, olha, dessa vez nem todos conseguiram. Eita. Né? Olha, né, dos 25, só 20 passaram. Aí, eita, né? E agora? Aí eu lembro muito, assim, eu tô com meu pai de um lado, a mãe do outro, aqui segurando a mão, né? E começaram a ler em ordem decrescente. Ai, meu né? Deus. E eu tinha passado para essa prova em 18º, na prova oral. Então, eu esperava estar por aí, 18º, 19º, 20º, né? E começou a ler. E nada. 20º, 16º, 14º. Eu lembro, assim, que a minha mãe estava quase quebrando os meus dedos, né? Que ela estava muito nervosa, já rezando, porque a dona Celi já estava lá rezando e tal. E aí, quando veio 11º, Caroline Cabral, foi uma loucura. Parecia gol do Flamengo, assim, né? Levantou todo mundo, enfim. E foi Era o titular, estava entre os 12? E era muito engraçado, porque todos que recebiam a notícia faziam assim, ó. Ai, que legal, que alívio, né? E quando foi? Até parou, assim, né? Então, foi uma comemoração da família inteira, né? Da família do Andréas, que também me auxiliou muito, fomentou isso. Então, e depois eu percebi que foi uma alegria para Tijucas. Sim, com claro, certeza. Sabe? Porque, assim, no dia seguinte, estampou a capa do jornal, A Razão, uma foto muito linda, grande, assim, eu com meus pais eu me lembro dessa foto. E, assim, filha de pescadora, promotora de justiça. O meu pai, ele vai todos os dias ao coque, né? Fazendo propaganda aqui, sabe? É um patrocinador. A gente tá aceitando aí patrocínio. Ele vai todos os dias ao coque. Aquela época, só que ele ia, voltava em meia hora. Naquela época ele ia, depois de 4 horas ele retornava, porque todo mundo que ele encontrava na shopping feira... da cidade. Encontrava na feira, na época já era o coque maior, né? E é todo mundo, e a Milton. E aí, bacana. assim, eu falava, ai, pai, mas que exibido, né? Meu pai, né? Vamos ser mais humilde, que exibido. Só que hoje, por ter 2 filhos, eu tenho um pouco de noção do orgulho deles. Porque eu acho que é uma prova para eles de que eles educaram certo. Sim, que eles claro. colocaram no caminho, né? Para eles é uma satisfação, assim, muito mais do que para mim. Hoje, como mãe, eu vejo isso. Sim. Agora eu entendo por quanto tempo que ele ficava lá no coque. A gente sempre fala aqui que não tem projeto maior de vida que ser mãe. Que educar os filhos, uma né? pessoa, criar um serzinho, né? É muito complicado. Então, imagina a felicidade, né? Parabéns, parabéns. Obrigada. Pro seu Hamilton, para dona Celina. Ô, Carol, e aí, então, chegastes no Ministério Público. Então, E aí? Então, Como é que foi? Porque a gente sempre se decepciona um pouquinho, nem é tudo aquilo, ou é mais do que eu esperava. Como é que foi isso? Até então, eu minutava muitas manifestações, denúncias, alegações finais. Só não fazia realmente audiência e júri, mas chega um ponto ali que tu está assessorando o promotor, ou o juiz, ou um advogado, que você já faz. Só que eu não assinava. Né? Não era O peso da caneta não era teu. O peso, Aí vai lá, né? Uma menina de 25 anos, cabelos longos, né? Hoje já está bem menor. Assumi no extremo oeste catarinense, município de Comarca de Maravilha, 740 quilômetros de Tijucas. Outra cultura, tudo, né? Tudo diferente, tudo muito diferente. E primeiro, assim, né? É uma mulher jovem, sozinha, né? Porque quando é um promotor, um juiz homem, logo já vem grupo de futebol, vamos pro bar tomar um show. Mas quando é mulher, é difícil. Até para fazer amizade com outras mulheres é difícil. É solitário, né? É muito solitário. Então, daí você tá longe da família, né? E aí tem o peso da caneta.
E é muito difícil esse início, é muito difícil. Ainda mais que quando nós assumimos, é clínico geral, né? Então, você hoje está atendendo uma criança que é vítima de estupro, daqui a pouco é um idoso vítima de maus tratos, daqui a pouco tem que fazer uma denúncia de um tráfico, aí tem uma separação, tem um uso capião, tem um pedido de tratamento de saúde. Então, é muito assim... assuntos diversos, assuntos diversos, a pressão é muito grande, né? E ainda em Maravilha, quando eu assumi a promotoria única, tinham 2 varas judiciais e ainda mais uma juíza substituta para auxiliar essas 2 varas. Então, era coisa fluindo, tudo no teu colo, né? Então, eu entrava às 8 da manhã no fórum para trabalhar, ia às 10 da noite, né? E aí, o que era a minha companhia da noite, né? Uma lasanha da Sadia e uma taça de vinho, né? E aí, é uma época que tu não tá nem aí para se cuidar, tu quer dar conta do teu trabalho, porque você fica eternamente grato por estar naquele lugar, né? Tem que corresponder agora. Tu lutasse, né? E o meu salário, ele decorre de impostos, né? A população uma servidora pública, né? Me mantém ali. Então, eu tenho que corresponder às expectativas, né? E aí, saber lidar também com os problemas diários que chegam na promotoria, né? Porque é muito difícil, é uma sobrecarga muito grande, não só de trabalho, mas de conflitos, de dificuldades, né? De uma cidade relativamente pequena, né? Que daí mais... Ele é muito engraçado, porque Maravilha, à época, ela devia ter uns 50 mil habitantes. Eram 5 Tijucas, eram 5 municípios. Só que lá nós já tínhamos deputados federais, senadores, né? Família Maldana. Então, a representatividade da cidade era muito grande, assim. Mas eu fiquei 1 ano e 3 meses lá e foi um ano maravilhoso. Eu tenho um carinho e uma saudade muito grande do Oeste. Ô, Carol, né? e tem um período de estágio probatório? Tem. O Ministério Público fica acompanhando? Por 2 anos nos acompanha, né? Então, todas as nossas manifestações iniciais são analisadas, a gente é acompanhada, né? Para depois confirmar ou não a permanência na carreira, né? Então também já tem essa pressão. Tem essa pressão também, né? Para seguir os ditames do... A cartilha, né? Isso, a cartilha do cargo, né? E uma cidade pequena e o Ministério Público é como se fosse o juiz é o padre, o Ministério Público também é a freira, né? Porque tem que ter, né? Sim. A gente mais... A gente está falando disso nos bastidores, né? Que a carreira do direito ela tende a ser séria, trincada, formal. Tem que ser, o Ministério Público ainda, né? Fiscal da lei, né? Mais ainda. Então, a gente acaba numa cidade estranha, tendo que manter também... porque é uma postura pesada, né? E eu, quando cheguei lá, já tinha não é leve, né, Carol? Assim, contra vereadores, altos políticos. Então, assim, já começou tenso, né? Só que a carreira do Ministério Público, ela te traz tanta satisfação, né? É um lugar onde a gente pode promover transformação social, sabe? Porque hoje a nossa atuação vai muito além da atuação judicial, né? A nossa atuação extrajudicial de fomentar políticas públicas, ela é tão grande, ela é um espectro tão ilimitado, né? E aí vai depender realmente do que toca ali no coração, né? É muito ligado à coletividade, né? E a direito das pessoas e cuidar disso mesmo, né? Mas é como um advogado do povo, né? O defensor o pessoal fala, né? É uma cachaça ali, né? Um bichinho que morde, uma cachaça, a gente fica viciado em ver o quanto você pode transformar a vida de uma pessoa, de uma família, de uma comunidade, né? A partir da atuação, da né? atuação. Então, faz a diferença, né? É muito gratificante, assim. Mas eu penso que, me corrige, né, Carol, por favor, se eu estiver equivocada, que isso ampliou mais. Era muito gabinete. Não tinha essa governança pública. Essa atuação de sair do fora e fazer as ações ficava distante, né? Uma autoridade para quando tivesse isso. Né? Inclusive, na minha entrevista para o promotor, um procurador de justiça ainda questionou: doutora, vai ser promotora de gabinete ou promotora de rua? Né? E eu falei, eu quero ser promotora de rua. Então, assim, né? Eu, lá em Camboriú, eu vou muito nos equipamentos sociais, vou nas escolas, né? Porque realmente nós temos que estar no meio da comunidade, né? E também nós aqui que trabalhamos na administração pública, né? Que às vezes a gente tem um embate aí, Ministério Público, administração pública, né? Mas quando o MP, né, vem junto, também ele vê que
claro, está lá para fiscalizar, fazer Sim, cumprir, independente disso, né? Mas de tirar isso. Mas quando começa a estar mais em contato, vê que Mas agora, tem. né, puxando sardinha, a brasa para nossa sardinha de novo, também eu acho que tinha muito isso, Lélia, principalmente quando a gente trabalhou na Procuradoria e a Lélia na administração do município, tinha muito esse nosso movimento. Porque, como a Lélia... Com certeza. De estar todo de mundo tá no mesmo buscando, lado, né? Não em opostos, né? Claro. A gente cansou de ir, né? Ó, nós Oh. temos uma ideia, temos um problema. O que o senhor acha de fazer assim, né? Então, o Sim. público analisava aquilo ali e dizia, não, Junto. vamos fazer junto, então. Aham. Cansou de a gente fazer processo administrativo e levar para ele, Sim. para ele olhar, ver, né? Sim. A Porque parte daí fica mais fácil, fica mais né? fácil, né? Para eles também de acompanhar como que a gente está Sim, pensando. sim, Tem sim. um programa, o promotor, né? Na escola, não tem uma coisa assim? Tem vários, né? Tinha o MP Vai às Ruas, Isso, tinha um, isso. aham. Tem também do promotor na escola, tem vários. Tem, né? Aham, É. sim. Mas a Carol também vem de uma época que o doutor Andrés também era um promotor atuante, assim, de ir no presídio, Sim. de ele se ocupar, de falar com a dona Zenira, que na época Meu, cuidava, né? gente, Falei com querida, ela esses dias. maravilhosa. E ela acompanha também o podcast. Beijo para dona Zenira. Ai, beijo, dona Zenira, querida. Que ele sempre se preocupou muito, né? Doutor Wilson, Sim. ele e a comunidade, né? Porque Nós fomos do início ali, isso, né? do comecinho Eu acompanhei mesmo, ali, então, a de instalação. como que ia fazer, né? A doutora Marisa também, que eu fui estagiária, também tinha muito disso ela era da infância, né? Que é o teu caso agora. Ela ia muito, né? Nessas casas, nesses lares. Ela adotou, inclusive, uma criança, né? Então, de se envolver com a comunidade mesmo, né? E eu a acho que é o comunidade caminho é esse. carente de atenção, né? E a comunidade gosta e se sente segura, né? Sim. Porque o promotor de justiça, ele é uma pessoa, uma autoridade que ela emana respeito também, né? Então, sobretudo nesses adolescentes, né? Que estão na rua, que estão... São muitos desafios, né? Na área da infância, os desafios são muitos. Carol, e aí, então, vou fazer um salto, já que estamos falando de infância, né? Vou pegar a cola. Hoje, a Carol coordena protocolo de atendimento a crianças e adolescentes vítimas e testemunhas de violência. Isso. Já no clínico geral já trabalhava com isso. No clínico geral já trabalhava na área da infância, né? Não era possível se especializar tanto, né? Como hoje eu já tenho melhores condições, mas na época já era a matéria que tocava o meu coração, né? É questão de tirar crianças de situações de vulnerabilidade, né? Acolher a família, mudar aquela situação para que a criança realmente tivesse o seu direito de ser feliz, de brincar, de estudar, né? Então sempre legal mexeu o bastante. público começar a ter essa atuação, né, desde a infância, né, porque eu acho que o caminho é esse mesmo, né, de cuidar das crianças, né. E hoje, né, nós temos políticas voltadas, inclusive, para a primeira infância, né, que é uma primeira infância ali até os 6 anos, é tão importante para a formação da personalidade de uma criança, É ali né? que então, forma hoje, tudo, né. Tem uma atuação E muito aí a grande. Carol virou mãe. Então, isso tudo, né? Então. Aí eu assumi em 2011, 2010 em Maravilha. Depois de 1 ano e meio fui para Urubici. Em Urubici falei, agora já estou assalariada, né? Já estou como promotor. Ok. Tá ok, cheque, né? Só agora eu vou casar, né? Porque até então, desde muito pequena, eu sempre ouvi da minha mãe. Porque embora ela e meu pai trabalhassem juntos, meu pai que cuidava do caixa, né? E ela sempre dizia, minha filha, nunca dependa do homem. De homem nenhum. Então, assim, eu tinha aquilo na cabeça que eu não podia assumir um compromisso matrimonial antes de eu estar estabelecida financeiramente, né? Para não depender de ninguém. Então, minha mãe sempre falou isso. Então, casei. 3 meses após meu casamento, durante ali o período do meu casamento, nas organizações, eu me promovi para Porto União, divisa com o Paraná. Ia ficar mais longe ainda do marido. E aí, 3 meses que eu estava em Porto União, a administração superior me convidou para ocupar um cargo em Florianópolis, né? Então foi desafiador, assim, mas falei, se me chamaram porque eu tenho competência para isso, e fui. Então assumi o Centro de Apoio, Operação de Direitos Humanos do Terceiro Setor, né? Já vi uma colega lá, promotora, eu fui lá para colaborar. E lá fiquei. Enquanto estava lá, né, mais próxima do marido, engravidei. Da mãe e do pai, né? De toda a logística. Então, aí engravidei da Laura, né, que foi uma gestação muito esperada, enfim.
né? Ela é encantadora, né? É minha filha, né? É encantadora, assim, a Laura muito me emociona porque ela é uma filha muito querida, muito linda, muito doce, extremamente doce, assim. Então, né, a maternidade faz a gente uma pessoa muito melhor, Sim. Isso. né? A sensibilidade aflora, né? Isso. E faz até como promotora a buscar realmente Porque mudar muda, né? o meu entorno. Sim. Eu tenho que melhorar o meu entorno, a minha comunidade, onde eu vivo, porque minha filha precisa estar num mundo melhor, Sim. né? Então, a maternidade te afeta no sentido de que agora eu não tenho tempo para quase nada, Sim. né? Mas Vai também demorar bastante. mas também muda a tua forma de ver o mundo, né? Como eu tenho que atuar para melhorar, para que ela esteja num lugar melhor, né? E aí, com a maternidade, vem aquela constatação da dificuldade de conjugarmos vida pessoal com profissional, né? E aí, a gente vive sempre na incompletude. Parece que fica capenga dos dois lados, né? Que difícil, que difícil, né? E ao mesmo tempo é uma realização, né? É uma gincana, a vida começa a ser uma gincana. E aí, quando você tem uma rede de apoio, né? Que eu tenho um privilégio de ter a minha mãe e meu pai muito próximos a mim, que são uma grande rede de apoio, e o meu marido, que não pode fazer propaganda de marido, né? Mas ele realmente está lá, né? Ele não me ajuda, porque na função dele ajudar, ele faz o que é o papel dele e faz muito bem. Então, se torna um pouco mais fácil, né? Conseguir estar nesses dois ambientes, né? Quando eu estou de ser um peso, né, Carol? Quando estou no trabalho, estou lá, dedicada, Segura, eu esqueço, né, do mundo realmente, sabe? Até eu vim falar com a Carol, não, se é urgente, liga, né? Claro. E quando eu estou com eles, eu estou lá inteira, né? E as pessoas até, eu gosto muito de postar ali, né, nos stories, brincadeira das crianças, enfim, né? E as pessoas falam, meu Deus, Carol, mas como tu é criativa e tu gosta? E outro dia, eu estava refletindo sobre isso, né? Eu vejo tantas crianças, vítimas de violência sexual, física, psicológica. Esse é o meu trabalho diário, né? Que eu acho que ver os meus filhos felizes, vê-los brincando, aquilo é uma terapia, no sentido que eu posso ter esperança que chegue há para felicidade todos na infância, né? Porque são atrocidades o que a gente vê, né? Os números estão aí. Até ontem eu participei de uma reunião no Instituto Federal Catarinense que falava sobre violência de criança. E daí o último anuário publicado, Santa Catarina apresentou no ano de 2021 quase 3 mil crianças vítimas de maus tratos dentro de casa. Outras 3 mil vítimas de lesões corporais no âmbito doméstico. E quase 4 mil vítimas de crimes sexuais. Crianças e adolescentes menores de 14 anos, que é estupro de vulnerável mesmo. Então, a gente está vivendo assim num mundo muito doente, né? E por ver isso todos os dias, e há uma criatividade de como fazer essas crianças sofrerem, que eu ver os meus filhos felizes, eu estimular que eles estejam felizes, brincando, ver outras crianças, até minhas amigas brincam, Carol, é festa de criança, tu é recreadora? Porque às vezes eu nem fico, eu estou lá brincando com eles, porque eu acho que é uma forma de acreditar que há uma possibilidade, né, de mais crianças serem felizes, de que não é só aquelas atrocidades que chegam na promotoria, infelizmente, todos os dias, né? E é muito assustador, né? Carol, e essas estatísticas, elas sempre dizem que o abusador, geralmente, é próximo da família, é real mesmo? É real. Há estudos que indicam que mais de 90% é padrasto, pai, avô, tio, irmão, vizinho. Sempre alguém que... porque seria o cuidador, né? O abuso sexual contra crianças e adolescentes, ele é muito sedutor. Né? Não é o estupro, aquela pessoa que está andando no meio da rua, alguém pega e vai no escuro. Esse é o estupro que acontece de forma muito rara. Né? Há um jogo de sedução com uma criança ou um adolescente. Né? A gente tem inúmeras histórias. Né? O agressor, ele chega próximo à criança, ele coloca a criança no colo, a criança percebe que a mãe e o pai que estão juntos permitem aquela situação, né, de deixar no colo. Tá tudo bem, a mãe não falou nada. Muitas vezes ele começa... São exemplos, tá? Faz cosquinha na criança, a criança fala, não quero, para. E ele continua e ninguém intervém. A criança vai entendendo que, mesmo ela falando não, a pessoa pode continuar fazendo o que quiser. Então, é tão complexa essa violência, sabe? Mas ela é muito sedutora. Ela acontece aos poucos.
Um dia passa a mão no seio, outro dia passa a mão na vagina da criança. Na maioria dos casos são meninas. Meninas, né? as meninas são mais... Tem vulneráveis, muitas né? brincadeiras, né? Sim. A gente teve caso de o abusador falar, aqui é a tartaruguinha, vamos botar a tartaruguinha. E a criança entra naquela brincadeira. Sim. A criança, o mundo Lúdico, para né? ela é brincadeira, uma situação lúdica. Nem tem. Até que a tartaruguinha vai para lugares e fica, Aham. sabe? Então, e a criança não entende, ela entende que aquilo ali não tá legal, mas ela não entende que aquilo é errado, ela não entende que aquilo é um abuso. E às vezes tem o prazer físico que ela não sabe, né? Também. Ela não sabe que aquilo não Isso. pode, né? E muitas vezes ela só vai tomar consciência do que aquilo que ela passou foi uma violência Depois, né? depois. Eu mesmo passei por um caso. Em razão da minha altura, né? Eu, na adolescência, já apresentei um problema de escoliose. E então, a cada 15 dias, eu e a mãe pegávamos catarinense reunidas, né, na rodoviária Tijucas, para consultar com o médico do SUS lá em Florianópolis, que hoje é a Secretaria Estadual da Saúde, né? À época eram vários consultórios lá. E, de vez em quando, tinha que fazer radiografia, enfim. E aquela época, né, não se permitia entrar com criança e adolescente. Hoje, não. A mãe está empoderada e dizer, eu vou entrar com o meu filho, né? Senão Aquela não entra, né? Senão não entra. E naquela época, não é só ela sozinha. Eu tinha uns 11 anos, né? Então, eu entrei. Aí veio um guri super jovem. Falou, tem que tirar a roupa toda, coloca só o avental. E aí... Sempre a gente está numa situação de vulnerabilidade, né? Então, assim, eu tô aqui, tô usando um serviço, eu tenho que fazer o que ele manda. Eu, com 11 anos... Tu acha que é assim mesmo, né? Acha que é assim? Isso eu já conversei com a minha mãe, né? Eu nunca fui orientada na infância dos lugares que ninguém poderia botar a mão, né? Ninguém pode botar a mão no meu seio, ninguém pode botar a mão na minha pepeca, como eu já falo hoje com a minha filha, né? A gente tem que ter os lugares na boca. Quem que mexe na tua boca? E aí, ele me posicionou lá, tu tem que ficar bem paradinha, eu posicionada na parede. Daqui a pouco, ele apalpa a minha vagina, meio que para me arrumar. Aí, eu assim... É estranho, mas eu não vi aquilo como uma violência. Ele tá me arrumando, daqui a pouco ele botou a mão aqui, daqui a pouco de novo aqui. Acabou, vai embora. Saí dali, não falei nada para minha mãe. Eu fui contar isso muito tempo depois, porque eu não reconheci aquilo como uma violência. Eu achei um toque estranho, porque nunca ninguém tinha me tocado. Sim. Achei estranho. E aí, só depois tu vai identificar. E a gente tem vários casos. Vários casos. E eu compartilhando isso com as minhas tias, vem um turbilhão de informação. Eu já vi, aconteceu isso comigo. Eu lembro que o fulano me chamava lá. E eu falei, como o mundo é difícil para as mulheres. É porque a gente nem consegue falar. Não. Né? A gente sempre está numa situação de vulnerabilidade. Isso. E aí, por muito, a vítima se pergunta, qual a minha culpa nisso? Sim. Será que eu sou a culpada? Né? Então, esse protocolo de Camboriú, que foi implementado ali, ele foi construído a muitas mãos. Eu coordeno, mas ele tem mãos de muitos técnicos da educação, da saúde, da assistência, do Conselho Tutelar, ONGs, Polícia Civil, Polícia Militar. A gente construiu um documento para que os profissionais da educação, principalmente, mas todos eles, saúde, assistência, tenham olhos, ouvidos e disposição de conversar sobre o assunto, né? E, principalmente, ter olhos para essas crianças. Porque as crianças, elas dão sinais. Elas mudam o comportamento, elas desenham alguma coisa. E aí, o quanto que as pessoas estão preparadas para fazer essa leitura, ver aquilo, para entender e tentar startar uma proteção dessa criança, né? Claro que tudo com muito cuidado, né? A gente agora vai ter uma capacitação. Que é muito sensível, né? Muito sensível. O assunto, tem que tema, cuidar e não expor, né? Claro. Então, esse protocolo, ele vem com o quê? Com essa reflexão, com essa provocação, olha, a gente tem que olhar para as nossas crianças com esse olhar, que elas podem estar passando por uma situação não só sexual, mas também testemunhas de violência doméstica. Nós temos muitos casos, né? Violência psicológica, o pai... Essa que é a mais difícil, né? E acaba repetindo às vezes, porque quer fugir tanto daquilo, mas repete, que a criança é agressiva na escola? Aí você vai lá, vai buscar, né? Eu brinco que é o balai de siri. Pescador que sou, né? Isso, você vai puxando o siri e aí vem um monte de informações. Eu falei, olha só.
Então, a finalidade do protocolo é termos redes, discussões, grupos, né? Então, a gente conversa sobre isso e como encaminhar, para quem encaminhar. Porque senão é sobreposição de trabalho e a criança está ali no meio, não sabe para onde vai. A família também, né? A gente fala também muito tá todo mundo doente, né? Geralmente. Mas também a necessidade que hoje nós temos, né? Toda a rede de ter uma fala acolhedora, não julgadora, né? Porque muitas vezes acontece uma situação, já fala, fez isso, a tua mãe não está cuidando de ti. E aí a gente só afasta a família, né? A gente tem que acolher essa família, tentar entender o porquê que eles estão nessa situação e dar instrumentos para que eles possam modificar a realidade deles, né? Que às vezes a mãe também vem de um ciclo assim, né? Então ela acha que fizeram com ela normal. Isso, é bem normal. O pai abusava dela. Avô, então o pai da criança do filho dela também pode ser abusado, né? Acaba normalizando, né? Nós temos muitos casos. A escola tem um papel importante, né, nesse olhar. Importantíssimo, porque é na escola que a criança tem rotina diária, né? A pandemia foi assim um período horroroso das nossas crianças fora da escola, né? Até o conselheiro tutelar lá de Camboriú, ele brincava assim, doutor, eu estou muito preocupado com o primeiro dia de aula pós-pandemia. Que eles vão dizer assim, o que eu fiz na pandemia? Porque o que vai vir de resposta, né? E era verdade. Era verdade, porque essas crianças ficaram muito vulneráveis, extremamente vulneráveis. E quem que olhava para essas crianças, né? E a escola tem um papel fundamental, fundamental. Então, os educadores, né, heróis que são, além de ter que formar cidadãos, né, ter que compartilhar conhecimento, eles também têm que olhar para esse fim de proteger essas crianças e adolescentes, né? E só tem sucesso mesmo quando é um trabalho em equipe, né? Família, sozinho ninguém chega a lugar algum. O estudante e a escola, né? Porque a gente vê é o que eu digo, né? Até eu estava conversando esse dia com a Lélia, que o Guilherme começou com aula particular, assim, estava tendo uma dificuldade em matemática. E que eu já sentia em casa, a escola também notou, meio desligado, que não gosta, às vezes não gosta daquela matéria, né? Porque a gente não é bom em tudo, né? E como esse cuidado de buscar também que a criança se sinta segura, não, eu vou te ajudar, vou te dar a mão, não ficar cobrando, né? Que nota baixa, não sei o quê, né? O que aconteceu? Por que está assim, né? E eu acho que a escola vem muito assim, comigo mesmo, eu sinto bastante assim de encontro ao que a gente ao trabalho em conjunto, né? E a escola, eles ficam mais tempo às vezes do que a gente. A gente conhece uma parte da vida da criança, eles conhecem a outra parte, né? Que uma coisa é teu filho contigo, ele vai agir de um jeito, ele na escola ele vai dizer para ti como ele age, mas não é assim, né? Como ele te fala. Às vezes dentro de casa não pode falar, né? Vai falar lá fora. Né? As nossas, eu percebo dos adolescentes, principalmente que eu atendo na promotoria, porque muitos chegam para mim autores de atos infracionais, né? E aí tu vê que são adolescentes sem autoestima, adolescentes que não se sentem acolhidos pela família. E não é neste momento da adolescência, porque a adolescência é muito difícil. É difícil. Já vem desde a infância, sabe? A ausência de afeto, muitos deles não têm o pai reconhecido, ou o pai é reconhecido, mas não é presente. Né? Essa figura paterna ela é muito importante, seja quem for o pai. A pessoa tem que ter uma referência masculina. Da mesma coisa, a mãe tem que ter uma referência, né, maternal ali. Então, a gente hoje percebe que as crianças estão emocionalmente muito vulneráveis, crianças e adolescentes. Hoje se delega muito para a internet, né? Ao invés de eu sentar no chão, brincar com meu filho, vamos à praia, vamos andar descalço no mato, põe no joguinho, põe na internet, né? E aí depois esses mesmos pais ficam cobrando o diálogo do filho adolescente, né? Então assim é uma geração que recebeu, a minha geração, a de vocês, recebeu muito afeto. A gente brincava muito na rua, tinha muita criança, né? E hoje é uma geração que elas estão enclausuradas em telas, né? Em telas. Então, se não tem a maturidade dos adultos em estimular essas crianças a fazerem outras coisas, eles vão se desenvolver naquele mundo digital, né? Que é um mundo muito interessante, muito importante, mas é uma ferramenta neutra. Eu posso usar para o bem, ou posso usar para o mal, né? Mas se as nossas crianças e adolescentes não estão fortalecidos
se não sentem segurança nos seus pais, no seu lar, Um relacionamento ficam interpessoal, né? eles ficam vulneráveis para aqueles que eles vão manter contato na internet. E aí a gente vê muitas atrocidades que estamos vendo em razão dessa influência negativa. Né? Então, a gente, como pai e mãe, nosso papel é importantíssimo. Na tua fala, Carol, por várias vezes, né? Vamos pegar as coisas boas também, né? Tu falaste do teu pai e da tua mãe, do teu pai e da tua mãe, né? Então, o quanto que é importante, ou às vezes não tem o pai ou não tem a mãe, mas a família, né? Então, foi importante, tu falaste para teu crescimento, para tua educação, para tua carreira, depois para ajudar a cuidar dos teus filhos. Rede de apoio, da rede de apoio. Então, assim, eu acho que precisamos de políticas públicas, né, que também valorizem a família, né? E o que é mais importante, né, Lélia, porque não é só falar para o filho o que é o certo. Não. Tem que mostrar. O exemplo. Né? Exemplo, tem que mostrar. exemplo. A criança aprende vendo. Né? Muito visual, né? É muito visual. Então, às vezes, a gente pega, né, pessoas que, faz isso, faz aquilo. Mas aí, quando ela que tem que fazer na frente do filho, ela faz totalmente errado. E o que o filho vai aprender é como o pai e como a mãe faz. Aí né? eles vão falar mesmo, né? E isso começa até da alimentação, né? A minha mãe sempre dizia, não adianta tu pedir para comer salada se tu não come salada. Isso. Ele vai dizer, mas por que tu tens que comer, eu tenho que comer e tu não come? Aí o celular, né? De vez em quando também, né? Mãe, por que eu tenho que sair do coisa? Porque vocês estão no celular, o pai está no celular. Aí o pai diz, tô respondendo e-mail. Dá para ficar um pouquinho comigo, depois tu responde? Eles ficam também, é uma geração que não tem vergonha de falar. Eles também agora falam, né? Sim. E que bom que falam. Isso. Eles têm que ter espaço que falam, porque o problema é quando a criança ou adolescente não encontra um lugar seguro para ele poder falar o que ele quiser. Esse é um problema. Né? Então, assim, eu fico, quando vem as professoras de conselho falar, doutor, meu Deus, é um aluno que não para. Gente, que bom! O nosso problema é um aluno que ele é quieto, que ele é isolado em sala de aula, que ele é apático. Esse é um aluno que a gente tem que ver o que está acontecendo. Ele está pensando ali quietinho, né? Que esse não é o sabe problema. que vai vir dali, Agora, né? o que fala, o que pensa, que bom, a gente precisa de pessoas assim, né? Que realmente E todos, né, que a gente vê dos problemas que tem, é assim, né, Carol? A pessoa, mas ele era tão quieto, a gente não esperava isso dele. Ele não, meu Deus, ele não falava, meu Deus, né? É sempre assim, esse né? comportamento. Ô, Carol, e me fala de tantos programas e projetos bacanas aí que a doutora Caroline coordena, tem um que foi premiado. Então, o programa eu posso ler aqui? Pode. Programa de transparência nas filas de espera do SUS. Então, esse foi um programa bem desafiador. Como eu mencionei antes, eu fui chamada para trabalhar na administração superior, né, num centro de apoio que auxilia os promotores do Estado em determinados assuntos, mas também ele pensa em projetos sistemáticos a nível estadual, né? Então, eu foquei a minha atuação na área da saúde pública, enquanto estava nesse centro de apoio. E algo que me deixava muito inquieta era a situação das pessoas que aguardavam por algum procedimento no Sistema Único de Saúde, né? E eu lembro quando, na promotoria, muitas pessoas diziam, doutora, eu estou esperando uma cirurgia, né? Estou esperando uma consulta, mas eu não sei para quando, porque em nenhum lugar diz onde eu estou. É verdade. Né? Nós tínhamos, então, várias listas. A lista do médico, a lista do vereador, a lista do funcionário da prefeitura, a lista do vice-prefeito. Então, assim, tinha a lista para consulta e para cirurgia com várias pessoas. Várias posições. Né? Várias posições, Então, não havia uma organização quanto ao acesso ao Sistema Único de Saúde. E quando o promotor de justiça questionava a Secretaria Municipal de Saúde, olha, o paciente tal está aguardando algum procedimento, sempre a resposta, já foi marcado, doutor, está tudo certo. O problema estava resolvido, só que a gente está analisando de forma individual, né? Era necessário ter uma visão um pouco mais ampliada para saber como que está sendo esse acesso ao sistema. Ele realmente é igualitário, como deve ser a política, né? Então, eu consegui encontrar pessoas que também estavam inquietas, como eu, né, na Secretaria de Estado da Saúde, no Conselho Municipal das Secretarias Municipais da Saúde, que fica em Florianópolis, junto na Assembleia Legislativa também. Então, nós criamos esse programa da transparência das listas, que ele teve, então, duas finalidades. Primeiro, organizar. Onde estão as listas? E aí, eram cobras e lagartos. Eram listas saindo de todos os lados, gavetas que antes nunca tocadas, né? E aí, muitas listas, né?
ela passou agora para um único lugar, né? Ela está dentro de um sistema, né? Isso. Foi implementado à época um sistema que já era desenvolvido pelo Ministério da Saúde, que é o CISREG, mas muitos municípios desenvolveram outros sistemas, né? Então, por exemplo, Florianópolis usa o CISREG e usa o sistema CELC também, né? Jaraguá do Sul usa o sistema Holostec. Então, eles... Porque também depende da dinâmica do município, né? Só que, independente do sistema que utilize, a pessoa coloca o seu nome, E sabe. seu CPF, seu cartão, númerozinho do Cartão SUS. Nacional do SUS, que hoje, com a pandemia, todo mundo Sim. sabe o seu número, né? Coloca lá no site e ela vê qual é a posição dela, quantos dias vai levar para ser atendida, quem é a pessoa que está à sua frente. E aí se pode ter um maior controle disso. Porque Sim. como não havia organização, era um prato cheio para a corrupção. Sim. Né? Sim. A desorganização leva à corrupção. Assim. Então, nós tínhamos, assim, profissionais que cobravam, fila, cobravam dinheiro do paciente para Pra furar fila, subir. né? Quantos casos a gente já ouviu, né? Ah, consultou Sim. fulano de tal em Florianópolis, no consultório particular, Aham. e falou, ó, para fazer a cirurgia, comigo é 90 mil. Mas se passar uns 40 mil, eu consigo fazer rapidinho ali pelo SUS, né? Então, práticas ilegais ainda acontece, infelizmente, porque o corrupto ele é muito criativo, né? Está tem um sempre à jeito, né? frente. Ainda acontecem, né? Mas esse programa, ele organizou as filas, deu transparência a essas listas de espera, como uma forma de inibir essa prática e para o cidadão saber que ele tem direito a acessar o sistema, assim como o vizinho dele e o outro, né? Claro que ele é um sistema que ele posiciona a pessoa ou por ordem cronológica, a depender do procedimento, ou a partir do seu grau Aham. de problemas que ele vai Sim. apresentar, né? Quais são... Gravidade, né? Isso. Aí tem protocolos que estabelecem assim, a cirurgia cardíaca vai ser cor Prioridade, vermelha, aham. prioridade tal, se apresentar tais sintomas. Prioridade 2, né? E assim Sim. vai. Tornou muito mais igualitário o acesso, né? Ao Sistema Único de Saúde. Ele agora é fácil de falar dele, mas só que ele foi um programa muito Sim, suado. imagino, Foi muito imagino. suado. Assim, ó, eram muitas pessoas, né? A gente que trabalhou... E a recepção disso, né? Pelos Foi pelos obrigatório municípios. colocar no site da prefeitura? Foi, É, foi. virou- Eu fiz parte disso. A gente teve que colocar, Então, eu lembro aham, disso. foi. é. Então, hoje, Aham. todas as prefeituras no seu portal tem É. lá, Tem que lista ter de isso, espera do SUS, isso, né? Foi um trabalho realmente de muitas mãos, né? A atual secretária de Era saúde... meio escondido, né, Carol? Já a Tudo intenção já era essa, Não, né? era escondido, É. era. Era bem engraçado porque eu participei de uma reunião de secretários municipais de saúde lá em São Francisco do Sul. Porque como eu estava nesta coordenadoria, eu ia palestrar sobre Sim. judicialização da saúde, acesso a medicamentos, Sim. né? E aí, nesse congresso, os secretários municipais de saúde, eles vieram muito indignados, assim. Eu já estava com essa inquietação da desorganização da fila, né? E eles disseram, doutora, tem que fazer alguma coisa. Porque tem os famosos PAN, que é o paciente amigo do médico, o PAF, que é o paciente amigo do funcionário, e o outro era o PAP, que era o paciente amigo do político. Aham. E a gente não aguenta mais esses PAPs, PANs, porque muitas pessoas precisam acessar o sistema, né? É que para o próprio servidor público do É município difícil. É é muita difícil. pressão, né? Eu sei que é muita pressão, né? Eu É de recebi fora, né? muitas ligações. Olha, eu não aguento mais. É. Fulano de tal tá vindo aqui, o vereador, os secretários aqui para atender E do a outro pessoa. lado, lidando com o risco de vida, né? Risco de vida. Das Isso. pessoas. E aí, quem tinha mais influência conseguiu o atendimento, né? Então, houve essa organização, mas como falei ainda, né? Tem muitos ajustes a serem feitos para evitar atos ilegais, mas já foi um grande É avanço. porque a bandidagem ela vai Né? alçando Ô, degraus. Carol, e isso foi premiado, né? Então, aí como eu estava mencionando, foram de muitas mãos essas atuações. E a atual secretária de saúde em São João Batista, a Karen, à época ela era superintendente de regulação. E ela foi uma pessoa, assim, uma atriz importantíssima nesse projeto, né? Para organizar isso administrativamente. Então, nós passamos por todo o estado, falando com todas as secretarias municipais de saúde. Em Tijuca Zero tem, não sei se ele ainda é O secretário. tem com a equipe dele, né? Da necessidade de inserir tudo no CISREG, enfim. E aí o projeto ele foi ganhando
repercussão nacional, né? Porque como nós integramos grupos de promotores de outros estados, a gente foi fazendo propaganda do nosso peixe, né? Da nossa sardinha. Então, olha, a gente está conseguindo isso. Eu quero saber, eu quero saber, eu quero saber. Até que eu apresentei no Conselho Nacional do Ministério Público a todos os promotores que atuam na área da cidadania. E aí, vários estados, não, a gente também quer. Então, nós recebemos uma enxurrada de visitantes de outros estados, secretários de saúde, promotores de justiça, querendo replicar o projeto de Santa Catarina. Então, ele ganhou notoriedade nacional, né? E nós participamos de reuniões no Ministério da Saúde para aprimorar o sistema em razão da demanda de Santa Catarina. Que bacana, foi uma vivência, experiência espetacular. Até que, então, surgiu o Prêmio Inovar, nos inscrevemos lá, e foi algo muito legal, né? Lá com os ministros, né? Lá no STF, e teve esse reconhecimento. Que orgulho, né, aí. Carol? Eu só representei uma grande equipe que estava por trás disso tudo, né? Sim. Mas quando todo mundo converge, né? Isso. Para a mesma ideia. Porque não foi fácil. Não. Nós conseguimos aprovar uma lei na Alesc para dar transparência às listas, né? Mas participei de muitas audiências públicas na Alesc, porque queriam desmanchar tudo. Claro. Não, vamos acabar, esse não está força, funcionando. né? Ali que a coisa pega, né? Porque... E aí ficou transparente qual é a demanda no nosso estado. Porque antes, os secretários municipais falavam, não manda dinheiro, como vai planejar isso tudo, né? Como se faz Planejamento em saúde sem saber o que precisa. O que é preciso, né? Meu irmão está na fila para operar a tireoide, acho que faz 3 anos. Mas vai fazer particular agora. A gente, como administração pública, posso falar isso, que eu tenho anos, né? E aí, nós ainda temos muito que aprender, sabe? Os pequenos municípios, né? Se trabalha muito. Não é que não se trabalha muito, mas a gente está aprendendo há algum tempo já, lógico, mas a trabalhar de forma mais organizada, né? Mais profissional. Com indicadores para se planejar. Porque o município pequeno, ele trabalha muito com aquele problema pontual. Apagando fogo. E todo mundo se conhece, e daí vai... Então, eu acho que estamos, assim, cada vez mais nos especializando e podendo trabalhar com políticas mais eficientes e menos emergentes, né? A gente precisa analisar o histórico, né? E, na verdade, é uma dificuldade que o Ministério Público tem. A gente tinha também na prefeitura, me lembro, que eu fui procuradora em 2011 e 2012. 2010, 2011 e 2012. E a gente tinha uma demanda de ações de medicamentos. Foi o boom, né? Teve procurador sendo preso, secretário sendo preso. E aí, como fazer? Liga para a Central de Medicamentos de Floripa, eles liberam. Não, mas a gente tem que criar um protocolo dentro da Secretaria de Saúde, da Assistência Social, juntas, para ir lá ver aquela família, ver se realmente ela não tem. Nós criarmos um procedimento interno para também ter um controle, né? E quando não dá, a gente se faz compra direta e justifica com uma ação judicial, né? Porque a gente tem não se discute uma liminar, né? Ainda que envolve... Cumprir, né? A gente aprende isso, né? No banco da escola. Não se discute uma decisão liminar, ainda mais quando envolve saúde de criança, vida de pessoas, né? Porque a gente fala de fitas de diabéticos, de leite na época. Mas evoluiu muito, né? Mas A judicialização da na nossa saúde. época era... Faz Tudo, 10 anos, né, Carol? Isso era muito Eu recordo muito, qualquer coisa era judicializada. E, às vezes, não tinha nem comprovação científica de que aquilo realmente era eficiente no tratamento, né? A gente fez então, hoje passar muito. pelo médico, um médico específico, né, da saúde, passar pela ação social, para criar critérios também. Sim. Porque, às vezes, entra... o SUS é para todos, mas a gente tem que criar um critério para saber o grau máximo, o médio e o mínimo, né, daquela rapidez, né? É complicado mesmo. Mas eu acredito, assim, que política pública é o conjunto mesmo, a governança de todos, né? E tem que ser contínua, né? Não pode ser de um gestor, né? Tem que ser de Estado mesmo, né? De Estado, tem que ser o Ministério Público dentro da administração pública dentro do Ministério Público também, porque eu acho que a gente também consegue... Tem que compartilhar conhecimento. Né? Passou a época de ser inimigo, porque a gente quer um bem comum. O promotor da improbidade administrativa, ele quer cada um no seu lado. Mas o da infância, o da cidadania, ele quer unir esforços. Né? Mas nós, com a improbidade, a gente sempre teve uma boa... Assim, a gente teve sorte, assim. Conversar, né? Claro, conversar. Não vai passar a mão na cabeça, a filha de creche, né, Carol? Que pode fazer escolas que nunca vai zerar. Então. Zera um dia, né, Lene? Alguns minutos, algumas horas está zerado. Sim, enfim. Carol, e a gente sempre, né, a conversa aqui vai flui, longe, né? Mas a gente tem um tempo e
nós temos antes de uma pergunta assim, que é fatal para todos os convidados. Opa! A pergunta do milhão, né, Michele? Nós temos um mimo para entregar para os nossos convidados. Para te usar lá na promotoria, para lembrar da gente. Te agradecer. Ai, que lindo. Terminou. Vou fazer igual no Jô Soares. Gente, passa muito rápido. Passa muito passa rápido. muito rápido, Isso é uma canequinha nossa. É um mimozinho. Do Pra Elas Pode. Linda. E a gente sempre faz uma pergunta que, já que estamos falando aqui com mulheres, para mulheres, não só para eles também, né? Mas eu sempre faz uma pergunta que ela fala assim, já que o nosso podcast Pra Elas Pode, eu te pergunto, pra elas pode o quê? Ai, pode tudo. Ai, para elas pode tudo, né? As mulheres estão protagonizando tantas iniciativas, tantas ações, né? Eu acho que as mulheres já pararam de querer mostrar para o outro o quanto ela é capaz, né? Hoje ela não está mais preocupada com a opinião do outro. Ela está fazendo e está fazendo muito bem, né? Então a gente pode fazer o que quiser, né? Como quiser e quando quiser. E nós estamos ocupando os lugares de hoje por nossa competência, não por nossa beleza, por cruzar as pernas, que eu já ouvi isso como promotora, né? Nós estamos pela nossa competência. E nenhuma mulher pode aceitar qualquer pessoa que seja dizer que ela não vai conseguir, né? Tem que sair dessa posição e dizer, eu posso, elas podem. Que legal, que legal. Carol, muitíssimo obrigada por ter esse tempinho aqui conosco, né, Michele? A gente sabe que a vida de um promotor é A de atribulada, todo mundo. mas né, e principalmente na área que tu atuas, né, que é uma área, eu imagino as coisas que tu vê e presencia, né, e saber separar e trazer, ir para casa pensando, não, vou fazer a minha parte para melhorar aquela situação que eu vi e não vou pensar que o mundo é só daquele jeito, porque eu posso melhorar pelo menos o mundo que eu atuo, né? E eu acho muito importante, né, essa nova postura do Ministério Público. E a gente não esperava isso menos de ti, né? Porque a gente se conhece, é uma pessoa que sempre foi muito afetuosa, muito carinhosa, né? E muito delicada, né? Embora forte, né? Ser delicada não quer dizer ser fraca, né? Muito forte. A Carol não mudou nada, gente. Não, ela parece que igual. Igual quando era estagiária, fazer audiência do mesmo jeitinho. Simpática, muito gata. E bonita. Bonita, inteligente. Inteligente. E olha, parabéns, Carol. A gente se sente muito orgulho de ti enquanto mulher, enquanto cidadã de Tijucas, né? Enquanto catarinense, né? E operadora do direito. E o Ministério Público de Santa Catarina está de parabéns, que aprovou a pessoa certa. Pelos projetos, né? Isso. E então, muito, muito mesmo obrigada. Ai, meninas, eu que agradeço. E cada vez mais sucesso. Ai, obrigada. E, gente, continue se inscrevendo, continue compartilhando. Vai lá no link, né, da bio, clica lá em cima que vai direto para o nosso YouTube. Continue seguindo a gente, vamos fazer essa rede de apoio e cada vez mais levar conhecimento e experiências grandiosas para todo mundo, né? Muito obrigada. Isso aí, a gente conta com você. Nós precisamos de vocês para que essas informações cheguem cada vez mais a mais pessoas, né? Que se inspirem nessas histórias maravilhosas, que todo mundo pode fazer um pouquinho a mais e a gente transformar o mundo, né? Nosso projeto é pequeno, mas um pouquinho de cada um acho que faz toda a diferença. Tchau para vocês, até a próxima. Beijo, até a próxima. Tchau.